Ao chegar de uma vida drogada, bêbada, com a intenção de abandonar a substância, a vida de ativa, um adicto traz consigo as dores do seu passado, traz consigo todas as dificuldades que o apertaram a ponto de ele gritar por socorro. Ocorre que ele não sabe nada a respeito do lugar aonde ele está chegando. E ele traz consigo apenas as más lembranças dos ressentimentos e as dificuldades que povoam geralmente a vida desses seres infelizes. Quando ele tem intenção de se manter limpo, caminhar limpo pelos próximos anos, próximos outros anos de sua vida, ele vai necessitar de começar imediatamente a construir um patrimônio de boas lembranças. Apoiado nessas boas lembranças, ele vai começar a acreditar ser possível uma vida sem drogas. E esse patrimônio de boas lembranças ele ainda não tem. Ele tem apenas as dores das más lembranças. Boas lembranças começam a aparecer a partir do primeiro dia que ele se aproxima de um programa que tenha eficiência de ajudá-lo. Boa lembrança é lembrar que ontem ele esteve num lugar onde ele possivelmente se encantou com as coisas que foram ditas naquele lugar. E ele ficou saudoso de estar voltando e não vendo a hora de chegar o momento da próxima reunião. Esta já é uma pequena boa lembrança que nasce na vida dele. Pessoas que vão aparecendo ao longo dessa relação dele com esse programa que ele acredita que vai salvá-lo. Coisas que essas pessoas dizem, afinidades, coisas que ele vai ouvir que tem absolutamente tudo com a vida dele. Parece que estão dizendo por ele coisas que ele gostaria de dizer, mas ainda o medo, a timidez de chegada impede que ele diga. Seu coração começa a regurgitar de alegria, regozijar de alegria pela próxima reunião, e ele chega às lágrimas com algumas falas que o tocam profundamente a alma. Estas já são uma coleção de novas e boas lembranças que estão começando a acontecer. No decorrer do processo, se ele tiver paciência, coisa extremamente difícil no estado que ele está quando ele chega, porque ele só tem fissura, obsessão, vontade de retornar ao uso, de dores do passado. As suas dores estão estreitamente ligadas às más lembranças que ele traz. Primeira má lembrança, a droga, o álcool. Segunda má lembrança, coisas e pessoas com as quais ele se relacionou de uma maneira profundamente infeliz. Culpa, arrependimento e outras características que o levam a dar prioridade para as lembranças que ele está trazendo e não para as lembranças que começam a nascer no seu dia a dia. Mas se nada lhe resta, se não há esperança de que outras coisas o salvem, ele já tem uma história nas suas más lembranças de tentar ser acudido
por outras pessoas e instituições e não ser capaz de ser socorrido, não por ele, talvez, pela incapacidade dessas outras instituições e ideias penetrarem tão profundamente na alma dele como penetra aquele programa que começa a nascer naqueles primeiros dias. Então, todo esse patamar de novidades vai construindo um patrimônio de boas lembranças que são extremamente pequenas, menores do que as grandes más lembranças que ele está trazendo. Mas que se ele tiver paciência e teimar em permanecer, essas lembranças deverão aumentar na medida em que ele começa a existir dentro desse novo ambiente. Boas lembranças, elas podem ser traduzidas pela palavra fé, esperança. Se ele está no lugar que está lhe socorrendo, que está lhe resolvendo, ele começa a acreditar naquelas ideias e pessoas que estão falando com ele, que estão acontecendo na vida dele de uma maneira tão estupenda e forte. Se ele se permitir continuar acreditando, vai acontecer de ele começar a estabelecer laços, conhecer pessoas e que ele deverá ter grandes amizades, provavelmente até o último dia de sua vida. Pessoas que terão, assim, uma importância vital na sua nova vida que ele agora está tentando viver. Pessoas que vão cair do céu. E um outro detalhe, ele, enquanto adicto na ativa, ou se preparando para ativa, ele nunca teve laço definitivo, profundo e honesto de amizade com absolutamente ninguém, porque a doença que o habita é a doença do egoísmo crasso, porque a doença que o habita é a doença que impede a proximidade de quem quer que seja, para que a sua maneira irresponsável e doente de viver não seja erradicada e principalmente a paixão pela droga possa continuar livremente sem ser incomodada por quem quer que seja. E nesta situação ele caminha para sua miséria, alimentando um estado de profundo egoísmo e isolamento, o qual é estritamente necessário para que ele consiga se estabelecer como um louco, um adicto na ativa e se apartar totalmente de qualquer pessoa humana. Quando ele começa num programa de recuperação e começa a permitir que novidades aconteçam, permitir que pessoas participem da sua vida de uma maneira útil. Ele começa mais que isso, ele começa a ouvir o que dizem as pessoas, abrindo a sua mente, permitindo que um outro ser humano fale com ele, e um outro ser humano que tem a experiência de miséria, de viver na miséria que ele viveu, e um outro ser humano que aprendeu a existir com plenitude e alegria fora da miséria. Isso lhe dá esperança. Nós podemos chamar isso de o nascimento de um poder superior na sua vida. Colecionar boas lembranças ao longo dos dias, ao longo dos meses, ao longo dos anos, vai criando um patrimônio de força que ele não tem, de força emprestada dessa relação com um coletivo que se salva junto,
todo mundo junto em direção a mais um dia de sobriedade, em direção a mais um dia limpo, sem essa unidade no desejo de se melhorar enquanto seres humanos, aplicando na própria vida um programa de resgate, as pessoas dificilmente conseguirão sair da sua miséria. Permanecer na miséria não é somente o voltar a usar drogas. Permanecer na miséria é não se permitir ser mais um dentro de um coletivo e continuar teimosamente e tragicamente existindo como o único, o egoísta, o ferrado, o doente. A possibilidade da melhora progressiva da doença é sempre acreditar que é possível, e as pessoas que acreditam, elas se movem dentro de um cenário de boas lembranças. É claro que a vida vai trazer momentos em que a pessoa não gostaria de existir dentro deles, mas junto com isso, a grande novidade que antes não existia é o fato de a vida começar a ser premiada, ser povoada de novidades que vão construindo o prazer de viver sem drogas, limpo só por hoje. Um cenário rico de lembranças boas, de pessoas que vão honestamente, desinteressadamente, vão contribuir para que essas boas lembranças aconteçam e continuem acontecendo. Ao se permitir continuar dentro de um programa de salvamento, de um programa eficiente, mais pessoas aparecerão e mais ideias, como uma fonte inesgotável de boas notícias que vão sendo trazidas a cada noite, a cada reunião, a cada leitura, a cada busca, a cada esforço de mudança. E essas novidades vão continuar salvando de tal maneira, de uma maneira tão magnífica, que vai sobrar força para que ele possa emprestar para quem ainda não tem. Tem vida depois do álcool? Tem. Tem vida depois das drogas. Tem vida plena. Loucos ficam sãos. Pessoas começam a abandonar não somente substâncias, como também abandonar posturas padronizadas de agressão a si próprio e agressões ao mundo que o cerca. Não há mais necessidade de viver debaixo de um guarda-chuva de doença, se protegendo da sanidade que o cerca. Um programa capaz de resgatá-lo, de ajudá-lo, ele vai destruir essa proteção, fazer com que aquele recém-chegado fique nu, para não precisar mais se proteger do bom senso, que principalmente vem da boca, vem da mente daquele outro que sabe o que está lhe acontecendo, que conhece profundamente a sua história e o seu interior. Então, vou botar nome nessa live de é preciso um patrimônio de boas lembranças, e é preciso não se desesperar. Ao chegar a um programa de recuperação, é fundamental correr. Aqueles que têm mais pressa, aqueles que participam mais, aqueles que quebram o seu isolamento e se permitem estar mais presentes nas atividades desse conjunto que recupera, eles mais rapidamente vão construindo um rico patrimônio de boas lembranças
que vai garantir a continuação do seu salvamento. E aí ele passa a ter duas grandes histórias para contar. Ele vai trazer na sua vida dois baús. Um baú de más lembranças, onde está colocado um monte de coisa que ele realmente não gostaria de ter feito, com esse novo olhar no qual ele existe, e com muitas coisas desse baú ele já remexeu e foi tentar consertar o que ainda era possível ser consertado. E um outro baú de boas lembranças, cheio de nomes de pessoas, de acontecimentos, de partilhas memoráveis, de eventos maravilhosos que ele teve a alegria de participar. O que é o poder maior? O poder maior é um baú de boas lembranças para o qual você possa olhar nessa vida limpa agora e com sentimento de profunda gratidão por ter conquistado esse espaço que antes não existia. É isso. Eu vou erguer essa live lá na minha conta, Sergio.Murilo, no YouTube. Eu pediria que vocês compartilhassem para que outras pessoas tenham acesso e que vocês deem um like. Procurem dar um like para poder erguer mais esse trabalho e façam comentários. Lá na parte dos comentários eu vou estar colocando o meu e-mail e quem quiser entrar em contato comigo é só me mandar e-mail que a gente estabelece uma conversa através de Zap ou do próprio e-mail para poder trocar uma ideia e se porventura eu puder ser útil, eu fico muito feliz, porque essa é a única grande finalidade da existência. Então, muito obrigado. Eu já estava chocando essa live. Eu botei esse título ontem. Eu estava pensando isso ontem. Como é fundamental a gente caminhar pela vida na gratidão de poder carregar conosco grandes lembranças. Hoje todos nós temos grandes amigos que realmente, que sinceramente se preocupam conosco, com a nossa saúde, com a nossa existência, com a nossa vida e com a nossa qualidade de vida, e por isso nós somos gratos. Isto dá a todos nós a certeza de ter uma coisa que a maioria de nós nunca sentiu. Nós realmente, finalmente, somos amados. Beijo no coração e até a próxima live.